Chegando mais uma vez, é ele, estávamos com saudades, mas ele estava em férias merecidíssimas. Doutor André Weinert, bem-vindo, querido. Boa tarde. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Faz tempo. Descansou? Graças a Deus. Deu pra dar uma relaxada? Pronto pra outra. Não, brinquei com ele, falei, como foram as férias? Ele, maravilhosa. Aí eu olhei, curtas? A gente sempre brinca que a gente queria mais férias pra se recuperar das férias, não é verdade? É verdade. Mas olha, férias é muito bom, tudo é muito bom. E o assunto de hoje a gente tinha deixado programado desde a última vez que você esteve no programa. Foi o programa do Carnaval. Isso, a gente falou de testosterona. Bombou aquela pauta, Legal. foi uma pauta bem bacana. Legal. Então, assim, vocês sabem que pauta com o Dr. André? Podem fazer perguntas mesmo, ao vivo, @VocêBonitaTV no Insta. Hoje a gente vai falar de anabolizantes. Qual a diferença de anabolizantes, reposição hormonal e ainda... Suplementação, ou o que o pessoal fala-se muito hoje de modulação, o que é cada uma coisa. Acho que o interessante, né, Carol, a gente tentar mostrar para as pessoas para que serve cada tipo de tratamento, se tem indicação, se faz bem, se faz mal, quando usar, como usar, para que usar, né? É claro que aqui a gente não vai dar uma receita de bolo, muito pelo contrário, né? Acho que o legal é mostrar para as pessoas e ver se cada um se encaixa e se encaixar dentro do quadro que a gente vai conversar. Olha, acho que eu tô meio assim, meia idade, tô me sentindo mais ou menos cansado, cansada, não tô bem, não tô me recuperando, né? Ver se isso realmente é por conta de falta de hormônio, ver o que está acontecendo, se tem algum outro motivo, mas fazer assim, a gente tentar abrir um pouco, porque tem muita informação jogada hoje na mídia. É verdade, é perigoso, né? Muito perigoso, né? E o que me preocupa muito são pessoas cada vez mais novas. Tem um trabalho que saiu em 2007, né? Faz um pouco de tempo, mas é um trabalho multicêntrico, ou seja, um trabalho que envolveu muita gente, tentando mostrar o perfil das pessoas que usam anabolizantes. Que, infelizmente, na maioria das vezes, ainda quem faz uso de anabolizante não faz com acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, faz com alguém da academia, faz com alguém do mercado negro, aplica ou vê algum blog, alguma coisa da internet e acaba utilizando. E o que preocupa é que quem utiliza, a camada da população que mais utiliza, faz uso de anabolizantes são homens, na faixa etária mais ou menos entre 28 e 30 anos, com poder aquisitivo bom, ou seja, são uma população ativa, idade reprodutiva. Então isso preocupa não... Por agora ele pode até ter um benefício, que às vezes essas pessoas não entendem são o que pode causar a médio prazo, a longo prazo, o uso indiscriminado dessas substâncias. Olha, você está falando uma coisa importante, até antes da gente mostrar um vídeo que a gente tem para ilustrar o que acontece quando esse anabolizante entra no corpo, quais são os efeitos dele, o vídeo é bem interessante. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente tem notado, inclusive tem tudo a ver com o nosso papo, que parece ter aumentado o número de casais e de mulheres que não conseguem engravidar, né? E muitas vezes pode ter ligação aí com o uso de anabolizantes feminino para a mulher ou para o homem. Agora, o fato de um cara, de um homem que tem essa faixa etária que você está falando, que ele queira fazer o uso do anabolizante porque ele quer crescer, porque ele quer ficar sarado, porque ele quer ganhar músculo, tal. Então ele já viu que ali pode ser um caminho mais fácil, então ele quer. E aí ele vai e questiona o médico dele, tá? Então vamos colocar uma situação dessa, que isso acontece, né, doutor André? Para que este médico lhe prescreva o anabolizante. Para que ele tenha uma sensação que ele está fazendo com orientação médica. Isso está errado. E o médico que cede, ele também está errado, certo? Eu acho que está mais errado ainda porque sabe o que está fazendo. Tá. Porque muitas vezes a ignorância que eu falo, ignorância não de burrice, mas ignorância da falta de conhecimento que as pessoas querem buscar hoje são maneiras mais fáceis para alcançar um objetivo a curto prazo. Quando a gente fala de anabolização, de reposição hormonal, até dessa modulação hormonal que se usa, que algumas frentes usam hoje, não foge muito o que os médicos acabam utilizando, né? Os medicamentos, ou as drogas, ou os hormônios que são utilizados não mudam muito. Os hormônios são os mesmos, né? Tudo à base de testosterona. A mulher usa muito, muita mulher usando testosterona hoje que vai anabolizar demais, né? Algumas pessoas utilizam GH, então se faz muito reposição, muita modulação, muito trabalho em cima desses hormônios. Não vai se mudar muito. O que vai mudar é que as pessoas muitas vezes elas querem buscar alguma coisa muito mais fácil.
Isso é uma opinião minha, tá, Carol, que eu vou falar agora. Eu não acho que a pessoa tenha que buscar a beleza ou buscar o 100% do culto ao corpo, não vai ser com a anabolizante. Ela pode até alcançar com a utilização desses hormônios em grandes doses. Mas eu volto a falar. Ele pode até alcançar a curto prazo, mas os malefícios que isso podem trazer, mesmo a curto prazo, a médio prazo, longo prazo, utilizando errado, porque muitas vezes médicos utilizam errado, que a gente até conversou, que acabam convertendo hormônios masculinos em hormônios femininos, então o homem começa a ter uma feminilização, a mulher começa a apresentar masculinização, então começa a se inverter a mulher com voz mais grossa, mulher com acne, mulher com pelos, aumento do clitóris, da vulva, o homem começa a ter dor nas mamas, aumenta um pouco o volume das mamas, começa a ter atrofia de testículos, ou seja, os testículos começam a diminuir. Então, isso são características secundárias ao uso desses hormônios que vão anabolizar. Perfeito. Muitas vezes também essa parte de modulação, então você já tem um sintoma que o médico identifica e começa a fazer essa reposição hormonal, muitas vezes também em doses anabolizantes, mas são doses menores que vão anabolizar também. Tá. A palavra anabolização muitas vezes ficou... virou já um problema, ficou uma coisa banal, né? A anabolização é uma coisa muito boa pra gente, a gente tem que anabolizar, a gente tem que ganhar massa muscular, então a gente treina, a gente tem que comer, a gente tem que suplementar com vitamina para anabolizar, para poder o nosso organismo deixar de gastar e começar a ganhar também, né? Deixar de catabolizar e começar a anabolizar. Só que essa palavra anabolização banalizou-se, então tudo que quando a gente fala de anabolização, a gente já imagina realmente drogas injetáveis para aquele cara ficar crescer. A nossa ilustração aqui, né, injetando, enfim, para diminuir essa gordura localizada. Mas o que eu queria chegar, até para a gente começar com o nosso vídeo agora, era exatamente esse ponto. O fato de alguém dizer, meu médico prescreveu um anabolizante para mim. Tá tudo bem. Meu médico fez isso. Não quer dizer que essa pessoa está fazendo alguma coisa saudável. Então, eu queria chegar nesse ponto, porque as pessoas usam muito isso como discurso, até para se verem livres de que podem estar fazendo alguma coisa que não é bacana, mas, meu médico me passou, então, tá tudo ótimo. E sabe o que é pior? Não é bem assim. O pior que, o que eu já ouço muito é, o meu médico prescreveu, o médico do meu amigo prescreveu e ele me passou as receitas que o médico prescreveu para ele. Aí piorou mais ainda. Aí virou uma coisa pior ainda. Isso acontece muito. Eu pego muito no consultório também. Eu tomo porque o médico, meu amigo, mas ele fez um ultrassom, ele acompanha, ele nem sabe realmente que tipo de acompanhamento é, somente se for para fins estéticos. Muitas vezes a pessoa tem uma indicação de repor algum hormônio ou outro, não precisa ser um idoso, não precisa estar na andropausa, no caso dos homens, na menopausa, no caso das mulheres, mas realmente às vezes tem uma necessidade específica e clínica para aquela pessoa. Entendi. E essa anabolização e essa receita de bolo que se faz hoje, com um monte de droga, ela é difundida assim largamente porque o médico de um amigo passou para mim, que aí ele me passou, então nós estamos tomando juntos e vem cada eu posso imaginar, já ouvi história de médico, bom, entrevisto muitos médicos aqui no programa, já ouvi umas histórias pesadas, gente, essa que você falou do testículo diminuir. Sim. Olha, em homens de 28, 29 anos. Idade fértil. Pesado. Vamos fazer o seguinte, colocar uma perguntinha na tela e a gente já vai para os nossos ilustras, porque a mesa também tá bem legal. Vamos lá, quem escreveu pra gente? Na tela, Mariana, um beijo pra você, querida. Sempre me escreve, linda. Se existe algum uso seguro, então, do anabolizante, quando a finalidade é a atividade física e ter um resultado, claro, na estética, um resultado pro corpo. Sim ou não? Resposta curta e grossa. Não. Não tem desculpa, não é para usar ponto final, é isso? Não tem segurança no uso de anabolizantes, seja para fins estéticos, para fins de atividade física, ou o que quer que seja. O que existe são indicações, se a pessoa tiver por qualquer motivo, independente da idade, tiver alguma deficiência hormonal específica, a reposição desse tipo de hormônio que ela tem clinicamente, ela está em déficit com esse hormônio, e aí sim fazer um acompanhamento de perto, um acompanhamento personalizado daquele hormônio. Agora, fazer o uso de anabolizantes, esteroides anabolizantes, para qualquer fins, não existe segurança alguma, não tem nada que comprove. Nada que garanta que daqui a alguns anos este indivíduo não vai ter doenças e outros problemas. Os trabalhos mostram que praticamente garante que o uso indiscriminado e a longo prazo pode trazer muita coisa que a gente vai até mostrar no vídeo dos malefícios do uso prolongado de anabolizantes. Vamos começar com o primeiro vídeo então? Vídeo na tela. A partir do momento que ele entra
Vamos lá, vou pedir, pode parar quando você quiser, doutor André. Tá aí. Um típico, a gente pega um atleta, uma pessoa de academia, né? Então, a pessoa quando faz atividade física, né? Então a gente está mostrando, pode parar um pouquinho? Está mostrou um grupo muscular que seria o bíceps dessa pessoa, mas só para ilustrar, pode passar. E mostrando mais ou menos o que acontece com as fibras musculares. Quando a gente faz atividade física, quando a gente se alimenta bem, quando a gente faz uma suplementação de vitamina de uma maneira adequada, normalmente já tem um ganho de massa magra, um aumento da síntese proteica que a gente ganha, né? Então, quando a gente treina, sempre que a gente treina, a gente sente tem aquela sensação de dor, aquela sensação de desconforto muscular, geralmente acontece por conta de rompimentos, micro-rompimento dessas fibras. E essas fibras, a médio e longo prazo, pode parar um pouquinho? Esse rompimento... Segura aqui, né? Quando tem esse rompimento de fibra e você faz a reposição de aminoácidos, você faz a reposição de carboidratos, faz a reposição de vitaminas, esses nutrientes eles vão trabalhar em cima desses rompimentos e vão promover essa síntese para aumentar de uma maneira bem ilustrativa, mas bem rápida. Que deu para ver, vocês viram que parece uma corda. Isso, e são fica as meio fibras e elas vão se cortadinha. machucando conforme você faz. Quando entra o que a gente precisa, que está nos alimentos, tal, proteína, vitaminas, entrou, exatamente, ela fica lisa de novo. É isso que a gente chama de, entre aspas, de anabolização. A atividade física ela é catabólica. Quando a gente treina, quando a gente puxa ferro, quando a gente vai correr, nós estamos catabolizando, nós estamos queimando, nós estamos perdendo. Os alimentos, eles entram para justamente fazer o contrário. Então, eles, entre aspas, eles anabolizam, né? Sem banalizar a palavra anabolizante, né? De esteroides anabolizante. Então, para isso que serve o alimento, para isso que serve a vitamina, o suplemento, muitas vezes, o whey, protein ou qualquer outro tipo de suplemento, os BCAAs, as glutaminas, os aminoácidos, etc. Tá? Então, para isso que serve. Então, ele faz essa recuperação. Isso é um processo mais lento, é um processo que requer paciência, que requer treinamento árduo, que requer uma reeducação alimentar, que requer você ter rotinas, né? dedicação, descanso. Pode continuar? Aí. Então, isso acontece normalmente. Você consegue ter um ganho e muitas vezes, claro que depende do tipo de treino, do tipo de alimentação, da sua parte genética, você consegue. Aí entram os anabolizantes. Né? Então você consegue ter um ganho, você pode, mesmo você treinando... Aumenta a performance? Você melhora a performance, você melhora... Por isso que muitas vezes esses atletas de ponta... Pode parar um pouquinho? Aí. Esses atletas de ponta são submetidos a exames antidoping. Dopagem justamente porque muitas vezes eles acabam utilizando muitas substâncias anabólicas que vão anabolizar, que vão melhorar a performance, vão diminuir o tempo, aumentar a velocidade desses atletas. Por quê? Ele aumenta a quantidade de massa muscular, ele melhora a capacidade de captação de oxigênio, ele melhora a capacidade cardíaca a curto prazo. Isso, a médio e longo prazo, pode começar, aumenta a quantidade de sangue que o coração tem que bombear, que você também aumenta muitas vezes os pacientes que fazem uso de anabolizantes aumentam muito a quantidade de massa magra e o coração tem que bombear mais sangue. Os órgãos, então rins, fígados, a médio e longo prazo, eles não conseguem metabolizar, eles não reconhecem muitas vezes esses hormônios a longo prazo. Esses hormônios podem, a médio e longo prazo, acabar se transformando em células cancerígenas. Isso pode levar a ter câncer de fígado, câncer de rim. Então, assim, meu Deus, diminuição dos testículos. O coração ele aumenta a necessidade do coração de bombear, então o coração começa a crescer muitas vezes nesse tipo de paciente. Perigo. Porque o coração é um músculo, então quanto mais força ele tem que fazer, ele vai anabolizar, ele vai aumentar também. Isso pode levar a uma insuficiência cardíaca. Nossa, gente. O uso de anabolizantes, então, nós temos a produção hormonal normal nos testículos, testosterona, uma parte da testosterona é produzida nos testículos. E essa produção dos testículos, quando você utiliza esses anabolizantes de uma forma crônica, eles diminuem a produção, porque o seu corpo fala assim, eu não preciso ficar produzindo muito, porque já estou recebendo de fora. Então, vou parar de fazer. A médio e longo prazo, você diminui até cessa a produção hormonal a partir do testículo. Então, você tem uma evolução testicular. Por isso que ele pode diminuir. Exatamente. Nossa, doutor, porque o corpo ele pensa assim, você está recebendo uma carga muito grande. Por exemplo, você tem uma ideia, o homem secreta por dia, em média, 7 miligramas de testosterona por dia. Tá. Aí você passa um ciclo, o paciente toma um ciclo de anabolizantes de 200 miligramas. A quantidade de 7 que o seu corpo produz, ele começa a receber 200 miligramas em média de testosterona. Num ciclo fora
os outros. Então você imagina isso a médio e longo prazo, que fazem ciclos, eles param, mas você acaba recebendo uma carga muito grande. Olha só. O seu corpo começa a entender que ele já está recebendo demais, então para ele aquilo ali é uma produção que está produzindo demais do que deveria. Ele entende como se o seu organismo mesmo estivesse produzindo aquilo. Então ele começa a diminuir a produção, porque já tem, ele não precisa mais produzir. Então aquilo de repente... O endógeno mesmo, aquilo que o corpo tem que produzir, ele para de produzir. Entendi. Olha, gente, olha o perigo. A gente não tem noção disso. Quando a gente fala, não, eu vou dar só injetar um pouquinho, só rapidinho, só pra dar uma bombadinha, ficar grande, tá bonita pro verão, papá. Que horror! Não tem segurança um dia se você fizer na situação. Vai fazer só uma semana. Não existe. Uma semana vai ter o seu problema de ter feito uma semana. E não tem segurança nem ganho. Perguntinha na tela. Olha lá. Vamos ver. Quem escreveu pra gente? Que linda, Adeline, um beijo, obrigada pela pergunta. O termogênico, muito usado por quem malha, para obter energia, de alguma forma pode ser prejudicial? Excelente pergunta, eu ia tocar no assunto dos termogênicos, que também tem tudo a ver com o nosso assunto, porque não tem muito tempo, morreu outro rapaz. 30 anos, não foi semana passada? Foi. 30 anos, etc., que fazia crossfit. Foi em Brasília? Acho que foi em Brasília. Treinou e faleceu. Nós vamos chegar aí. Porque o que a gente está falando é sério, por isso todo mundo tem que prestar atenção. Doutor André, entramos numa parte que eu acho muito legal também, que falamos já de tudo dos anabolizantes, já deu para entender que o negócio é sério e complicado. Além dos anabolizantes, uma galera quer treinar usando termogênico antes do treino, porque já ouviu que termogênico aumenta queima de gordura e vai. E aí, há pouco tempo, a gente estava falando, para quem chegou agora, morreu um rapaz que treinava o crossfit, etc. E parece que descobriram que foi pelo uso mal orientado, acho que a quantidade, etc., do termogênico. Vamos explicar, então, o perigo dos termogênicos, que agora eu tô achando que também tem um perigo envolvido aí. Olha, a primeira coisa, antes de a gente falar de termogênico, antes de a gente falar de anabolização, de qualquer coisa, todo mundo que vai fazer atividade física deve passar por um cardiologista. É verdade. Antes de qualquer coisa. Então, a pessoa muitas vezes vai fazer atividade física, faz atividade física pesada, sem saber se realmente tem algum problema cardiológico, congênito, que muitas vezes não sente nada, mas pode ter algum problema, então tem que fazer. É aquela história, pode ser que ele tenha falecido usando o termogênico, mas não foi por causa do termogênico, foi por causa de algum problema cardíaco que ele tivesse, o termogênico potencializou, ou foi só alguma coisa que colocaram. Então, assim, não dá para saber, até porque não dá para saber o que ele usou de termogênico, quanto tempo ele usou, se ele usou alguma coisa antes, se ele usou um anabolizante antes, se ele não usou. Entendi, então, tem relação a um monte de coisa. Então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega uma notícia, né, e vai entender, assim, muitas vezes, é que nem aquela velha historinha que corre muito nas redes sociais, do menino que morreu atropelado, que morreu porque tomava suplemento, mas ele morreu atropelado, não importa, ele tomava suplemento, não importa se ele morreu atropelado. Entendi. O suplemento faz mal de qualquer jeito. Então, assim, toma muito cuidado com o contexto, né? Então, todo mundo que for começar a fazer atividade física, independentemente de se vai tomar alguma coisa, se não vai, se vai suplementar, o ideal seria passar no cardiologista, no médico do esporte, e ver se realmente tem condições clínicas para fazer a prática da atividade física. Perfeito. Tá? O uso de termogênicos. O que é permitido e seguro? O uso de termogênicos, hoje a gente tem muita coisa que a gente pode utilizar como termogênico, né? Eu também, outra opinião particular, eu não gosto muito eu não utilizo muito com meus pacientes termogênico, a não ser que tenha alguma indicação muito direta na prática de atividade. Tá. Porque você pode utilizar alimentos como fonte termogênica. Os termogênicos as pessoas utilizam com a ideia de que vai utilizar, vai queimar a gordura pra caramba, vai secar a barriga, vai definir só usando termogênico. Não é verdade. O termogênico pode aumentar um pouco mais a captação de gordura, pode aumentar um pouco a taxa metabólica, mas não vai fazer uma diferença tão grande a ponto de você ver no espelho e falar, nossa, foi o termogênico que fez a diferença toda que secou. Mas tem uma possibilidade, eu quero te perguntar, que é a seguinte, a gente sabe que fora do Brasil existem alguns produtos que são aprovados, que vendem indiscriminadamente, você pode comprar em qualquer lugar e tal, que são termogênicos e que aqui eles já são meio barrados porque... Eles são fortes, porque eles realmente, bota o coração ali para acelerar mesmo. Nesse caso, eu até acho que tem que ter muito cuidado, mostrar para o médico, olha, eu trouxe, será que eu posso usar? Tudo bem, mas não existe hoje uma possibilidade dos médicos manipularem certos ingredientes, substâncias naturais que podem ter esse efeito? Sim, eu sou da linha que dos meus pacientes, quando eu dou algum termogênico para utilizar, eu mando manipular. Com essa ideia? Uma cafeína,
curcumina, com gengibre, com uma série de coisas, citros, tem um monte de coisas que a gente consegue utilizar dentro da medicina que tem função termogênica. Tá. O grande problema desses termogênicos, que muitas vezes as pessoas trazem de fora, é que, infelizmente, pelo FDA, né, que é o órgão regulador americano, não são obrigados a colocar 100% todas as substâncias que estão embutidas lá dentro. Então, você não tem essa garantia. E quando você vai ler, mesmo nos termogênicos, quando você vai ler nesses termogênicos, você lê cafeína e você lê alguns outros ingredientes, então você acha que é muito seguro. E não é possível que só aqueles ingredientes eles causem tanto mal-estar. Inclusive, muitos deles tiveram que refazer, porque tinham substâncias que agiam no sistema nervoso central, que era o que dava palpitação, que dava aquela sensação de calor, de suor. Então, foram proibidas, inclusive, aqui no Brasil, ou mesmo lá fora, tiveram que mudar o nome, mudar a composição deles, porque algumas mortes relatadas por conta do uso dessas substâncias, alguns pacientes por venda indiscriminada. Então, qualquer coisa que for utilizar, para ter uma certa segurança, o ideal seria você realmente consultar um médico, primeiro vai no cardiologista, depois vai no médico do esporte, vai no nutrólogo, onde quiser, para realmente sentar e fazer um plano. Perfeito. Para poder utilizar tudo e ter o ganho, poder anabolizar de uma forma legal. Você não precisa usar o esteroide anabolizante. De forma natural. Exatamente. Né? Muita gente usa, Carol, não é só o esteroide anabolizante derivado da testosterona, muita gente usa GH, muita gente usa insulina. Eu ia te perguntar do GH. GH e insulina também, tá? Insulina porque a pessoa quer induzir a absorção maior de carboidrato, fazer uma hipoglicemia e isso anaboliza. O GH é outro hormônio, que é o hormônio do crescimento. Que as pessoas têm a ideia de que vai se utilizar o GH como forma de injetável, né, claro, para também secar. Quero secar, quero tomar GH porque minha vizinha tomou GH e secou. É o mesmo efeito do anabolizante a longo prazo? Ele faz eles são funções diferentes, eles também é uma função anabólica, mas são caminhos diferentes e com funções um pouco diferenciadas. Mas o GH também, ele tem um aumento da síntese proteica, então você tem um pouco de ganho, você aumenta a queima de gordura, você aumenta o gasto energético à base de gordura, ele melhora, para quem tem falta de GH, quem precisa tomar o GH, ele é essencial, mas se você não precisa tomar o GH, se você não tem essa necessidade, se clinicamente você está bem, laboratoriamente você está bem, não precisa tomar o GH, porque o GH também a médio e longo prazo pode trazer problemas sérios, dores ósseas, problemas ósseos, então ele mexe com a absorção, ele mexe com um monte de outros fatores no nosso organismo e vai trazer malefícios. E olha, eu vou dizer outra coisa, a gente tem um minutinho, gente, falaria o dia inteiro, esses assuntos me encantam e eu acho muito legal. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, até que ponto esse tipo de coisa vale a pena? Porque daí você vai dizer assim, não, cara, mas eu vou usar só um pouquinho. Eu engordei um pouquinho, aí eu uso um pouquinho, volto, e aí tranquilo. Depois do uso de coisas como essas que a gente está discutindo, vou dar minha opinião. Como a pessoa vai conseguir se manter, ou até se ela precisa perder peso, ou se ela quer secar um pouco mais por algum motivo, vai conseguir, se ela usou essa estratégia para o resto da vida, o corpo dela entendeu, ou ela vai sempre acreditar que ela só vai conseguir com essa estratégia. Sim. E aí vem um vício. Exatamente. E aí vem o lance de eu ia fazer só um pouquinho, mas aí não estou conseguindo, vamos mais um pouquinho de novo? Gente, e aí vira uma bola de neve, e aí vem o problema, e aí vem todas as histórias que a gente já ouviu. Então, eu acho assim, que além de tudo, isso é uma pauta de alerta, pra gente ter uma noção, poxa vida, praticar atividade. A gente abriu o programa hoje com um exercício sensacional, que você faz no parque, você vê as árvores, você vê o céu, você vai com amigos, você conversa, você troca ideia, você corre, você pula, você puxa o pneu lá, você faz força, você sai cansada, aí você vai dormir melhor, que é o assunto de daqui a pouquinho que a gente vai falar de insônia hoje. Você anaboliza também? Você anaboliza, puxa vida, por que? Isso é tão mais, a natureza botou isso, só por que buscar em outras coisas? Então, eu acho que isso fica um alerta. E para fechar, doutor André, queria só que você citasse por que você escolheu esses alimentos que estão aqui. Então, a gente mostrou algumas vezes durante a pauta, mas ovo, carne, arroz integral, tem aqui carboidrato de baixo índice glicêmico, iogurte, brócolis, que fazem todos eles. De maneira geral, tem um monte de alimento que a gente pode trazer. Por exemplo, o ovo tem a clara do ovo, que é uma ótima fonte de proteína, de aminoácidos que a gente precisa para poder anabolizar. A gema do ovo é rica em colesterol, não esquecendo que o colesterol ele é a base de toda a formação hormonal, então a testosterona, então tudo vem à base do colesterol.
Precisa consumir, claro, uma quantidade... Com moderação. Moderação. A carne também é uma boa fonte proteica, uma fonte de gordura saturada. A gordura saturada é importante para a absorção de vitaminas. As vitaminas são importantes também na formação da testosterona, de hormônios. Tá. Você pode utilizar o camarão, por exemplo, algum ostra, que é fonte de zinco, é fonte de colesterol. O zinco é importante também na formação da testosterona. Vitamina C. Alguns alimentos, como laranja, limão, você tem que utilizar para a formação de espermatozoide no homem, para ajudar na formação de parte hormonal também. A batata doce, rica em complexo B, é baixo índice glicêmico como a mandioquinha, então para treino, pós-treino, no seu dia, você conseguir regular essa absorção de carboidrato, de glicose, para poder não fazer picos grandes de glicemia e a insulina alterar inteirinha e entrar naquela fase de anabolização boa. E esse aqui você contou que ele é um protetor, O brócolis tem uma substância chamada indol 3-carbinol, que é protetor contra câncer de mama. Ele inibe a aromatização, ou seja, ele inibe a transformação da testosterona em estradiol. Então, que esse seria o problema. Isso, muitas vezes seria o problema de feminilização no homem, ou a mulher também utilizar como protetor contra câncer. Legal. Utilizar arroz, na mesma forma da batata, arroz integral com fibra. E os lácteos, ou não for utilizar lactose, tiver intolerância, fonte de cálcio, fonte de proteica também. Perfeito. E as barras e os de proteína, os suplementos alimentares que são bons quando utilizados de maneira correta, na quantidade correta e na hora certa. Gente, vou agradecer ao Dr. André Weinert, que é nutrólogo. Sempre que ele vem ao programa, a gente consegue debater muitos desses assuntos. Espero que tenha ficado realmente como um alerta. O assunto é muito sério, a gente tem que prestar muita atenção, né? Não vale tudo para ficar magro e não estar saudável. Não vale. Não vale. Não vale. E vou passar o Insta dele, que é o @André_nutrólogo. @André_nutrólogo, para quem quiser tirar todas as dúvidas. E tá aí, a gente falou de anabolizantes versus reposição hormonal. Usar anabolizante não é fazer reposição hormonal. Nem um pouquinho. É bem diferente. Obrigada, querido. Tchau, Carol. Um beijo para você, um beijo para também. sua esposa. Lindíssimos, até a próxima.